A Terra tem bilhões de anos, e nessa jornada ela criou muitos animais, alguns fofos e outros extremamente bizarros, tão bizarros que parecem ser falsos ou invenção, mas eles realmente existiram e têm descendentes até os dias de hoje, e são esses os protagonistas do vídeo de hoje. Então sente-se aí, pega uma água ou uma coca gelada e vamos explorar a natureza do seu lado mais bizarro. Então, bora lá! Imagine um bicho desse te olhando, seria bem estranho por sua aparência e um pouco engraçado, mas esse animal aqui existiu. Ele se chama Atopodentatus unicus. O seu nome vem do grego, atopos significa incomum e dentatus significa dentado, se referindo a seu formato de dentes único, e únicus se refere à sua anatomia única e bizarra. Como você pode ver. Esse animal extinto é um sauropterígeo basal do Triássico Médio, achado no sudeste da China, na formação Gualing. O Atopodentatus viveu em 247 a 240 milhões de anos atrás. Mesmo com essa aparência, ele era um animal herbívoro, embora em seu grupo a maioria fossem carnívoros e ornívoros. Ele media 3 metros de comprimento, semelhante ao de um crocodilo médio, com um corpo alongado e robusto. Ele possui uma cabeça em formato de martelo ou pá, com mandíbulas largas e curvadas para baixo, alinhadas por centenas de dentes minúsculos em forma de agulha, que são cerca de 190 na mandíbula inferior e mais de 100 na mandíbula superior, criando uma estrutura filtradora como uma cremaleira ou uma peneira. Inicialmente confundido com um focinho longo, estudos de 2016 revelaram essa forma ampla, coberta de esmalte, ideal para raspar o fundo marinho. O seu pescoço era curto, patas robustas e um corpo hidrodinâmico, sugerindo um visual semiaquático e bem estranho. Ele era provavelmente semiaquático, capaz de caminhar em planícies intertidais ou em ilhas de areia, mais especializado no ambiente marinho raso, sendo um herbívoro pioneiro entre répteis marinhos. Entre os mais antigos conhecidos, se alimentava filtrando algas no fundo do mar com a sua pá dentada, raspando sedimentos como um elefante marinho vegetal. Viveu há cerca de 242 milhões de anos atrás na China, durante a recuperação pós-extinção em massa do Permiano ao Triássico. Antigamente ele era considerado um animal carnívoro, que filtrava invertebrados do fundo do mar. Porém, novos estudos de 2016 apontam que ele comia algas do fundo do mar, sendo o segundo réptil marinho conhecido do Mesozoico a ser herbívoro. Quando ele foi descoberto, muita coisa a gente não conseguia entender sobre ele, como aparência ou também dieta, porque o seu fóssil estava extremamente danificado e amassado devido à erosão e depois de milhões e milhões de anos soterrado debaixo da terra. Mas agora, imagine um animal semelhante a um grande gato, com garras de 5 centímetros que escala árvores e se joga delas em cima da presa. Esse é o leão marsupial, mais conhecido como Thylacoleo carnifex, um grande marsupial extinto da Austrália que media 1,5 metros de comprimento e 75 a 80 centímetros de altura e pesava entre 100 e 160 quilos, similar a um leopardo moderno ou uma onça pintada, mas era mais robusto. Possuía membros anteriores poderosos com garras retráteis e um polegar opositor, ideais para escalar árvores e agarrar presas. A cauda longa e muscular com ossos especializados permitia a postura de tripé para manipular carcaças. Tinha dentes caninos reduzidos, incisivos longos e afiados que perfuravam a carne com facilidade, enquanto pré-molares cortantes retalhavam tecidos moles. O Thylacoleo tinha a mordida mais forte proporcionalmente ao corpo entre os mamíferos, superando leões em força relativa. Não roía ossos, focando em partes moles, matava rápido esmagando traqueia ou vasos sanguíneos. Ele era um predador de emboscadas em florestas e áreas arborizadas, caçando cangurus gigantes como o Procoptodon e outros como Diprotodontes e megafauna, capaz de trepar em árvores para emboscar ou transportar presas, como leopardos atuais. Ele tinha uma vivência solitária ou em pequenos grupos. Evidências de pinturas rupestres aborígenes sugerem interações culturais. Ele habitou a Austrália continental durante o Pleistoceno, em ecossistemas com megafauna, pertencente ao grupo dos Thylacoeleonideus, um grupo de carnívoros derivados de marsupiais herbívoros com convergência evolutiva com os felinos, extinto por mudanças climáticas, competição humana e perda de presas no final da Era do Gelo. Mas agora, trocando de animal, imagine o Triássico, um local bizarro e assustador, mas um predador fazia os mais perigosos ficarem assustados, e esse foi o Erythrosuchus africanus, que foi um dos maiores predadores do Triássico inferior, um arcosauromorph carnívoro que dominou o ecossistema sul-africanos.
viveu há cerca de 247 a 242 milhões de anos atrás na zona de Assembleia Cenognathus. Esse predador gigante atingia 4 a 5 metros de comprimento, com um crânio de até 1 metro, pesando cerca de 500 kg a 1 tonelada. Andava em 4 patas com membros semi-verticais sobre o corpo, postura avançada para sua época. O seu corpo era robusto, pescoço curto, vértebras compactas e uma cauda curta com 35 vértebras. A sua cabeça era desproporcionalmente grande, semelhante a terópodes, com mandíbulas fortes e dentes cônicos afiados para dilacerar a carne. Uma borda escamosa lisa e convexa, um traço distintivo entre Erythrossuchius, o maior de seu grupo. Ele tinha um visual crocodiliano robusto, com a força de caçar terapsídeos. A sua dieta era carnívora, sendo muito voraz e o maior predador de sua época, no caso o Triássico inferior, com mordida letal em um só ataque. Possivelmente nadava, caçava em grupo ou solitário, superando presas herbívoras maiores. Foi descoberto pelo Robert Brown. Fósseis no sul da África revelaram seu papel apex no Triássico inicial. E novamente estamos no Triássico, mas agora é um animal que parece um dinossauro, mas não é. Esse é o Xiringasaurus. O Xiringasaurus indicus foi um arcossauriforme herbívoro do Triássico Médio, descoberto na Índia. Viveu há cerca de 242 milhões de anos atrás em um ecossistema pós-extinção em massa. Atingia 3 a 4 metros de comprimento total, com um corpo corpulento e um peso estimado em centenas de quilos. Era maior que parentes como o Azendosaurus, destacando-se pela sua seleção sexual ou competição. Os fêmures e húmeros robustos indicam um porte significativo para um quadrúpede triássico. O seu corpo era bem bizarro. Ele era quadrúpede maciço, com uma cabeça pequena e retangular, focinho curto e profundo com narinas fundidas, um par de chifres subcônicos curvos sobre os olhos, projetando-se para cima e frente, maiores dos machos e com marca de combate, o pescoço relativamente longo, com espinhas neurais altas nos ombros. Ele tinha muitas características estranhas, como dentes folhosos lanceolados com dentículos serrilhados ideais para triturar vegetação folhosa, uma cintura escapular robusta, omoplata expandida, húmero estreito com uma crista proeminente e um cúbico com um processo olecrânico fraco, um corpo em barril com costelas profundas, membros espraídos, semi-espraiados e cauda curta. Isso só deixa o animal ainda mais estranho. O Xiringasaurus era um herbívoro que pastava plantas baixas a médias, usando seus chifres para exibição ou lutas intraespecíficas. Os sítios fósseis revelam menos de 8 indivíduos a cada 25 metros quadrados. Eles eram monodominantes, sugerindo agressões sociais ou morte em massa. Tendo dimorfismo sexual, os machos tinham cornos enormes e as fêmeas sem chifres, similar a cervos modernos. Mas agora vamos indo ao Carbonífero Tárdio, ao fundo do mar, onde um tubarão bizarro viveu, o Helicoprion. O Helicoprion bessonoui foi um peixe cartiloso misterioso do Carbonífero ao início do Triássico, extinto há cerca de 250 milhões de anos atrás, pertencente aos Eugeniodontídeos, mais próximo de quimeras do que de tubarões verdadeiros. As suas estimativas de tamanho variavam de 3 a 12 metros de comprimento, com peso entre 300 a 450 kg com os maiores exemplares. Ele tinha espirais dentárias de até 50 cm de diâmetro, indicando a mandíbula de animais gigantescos. Os fósseis de Idaho, Estados Unidos, preservam os maiores verticilos, sugerindo predadores pelágicos da elite. A sua aparência bizarra era composta por um corpo semelhante a um tubarão ou quimera, barbatana dorsal triangular, peitorais grandes e uma cauda heterocerca em meia-lua. O esqueleto cartilígeno raro em fósseis, com impressões de pele lisas em raros exemplares. A ausência de nadadeiras pélvicas, traço primitivo compartilhado com parentes como o Caseodus, uma boca em formato de serra mandíbula inferior com verticilo dentário espiralado, como uma serra circular, contendo todos os dentes da vida do animal. Os novos dentes maiores empurravam os antigos para o centro, até 117 dentes serrilhados em adultos, uma posição na ponta ou no fundo da mandíbula inferior, articulada e palatoquadrofixo, ou seja, não protátil como tubarões. Ele era um predador carnívoro pelágico, caçando cefalópodes, com os amonites, peixes e presas moles em oceanos antigos. O mecanismo era forçar as vítimas à boca, onde uma espiral atuava como triturador de catraca, cortando e puxando, evidência solitária ou em cardumes, perseguindo ativamente, não sugador, graças à sua mandíbula rotativa poderosa.
os fósseis globais como na Rússia, Estados Unidos, China e na Austrália. E para o último da lista temos um dinossaurinho. E esse foi provavelmente um dos dinossauros mais bizarros de todos, o Epidipteryx ui. O Epidipteryx ui é um pequeno dinossauro terópode basal da linhagem Avilae, descoberto na formação Diahongon na China. Viveu há 152 milhões a 168 milhões de anos atrás, no Jurássico Médio ao Superior, representando um elo precoce na evolução das penas. Ele tinha um porte de um pombo, com cerca de 25 centímetros de comprimento total, e um peso estimado de 164 gramas. O holótipo subadulto bem preservado, catalogado como IVPPV15471 no Instituto de Paleovertebrados de Pequim. O seu corpo era esguio, bipetiágil, com um crânio curto e alto, dentes anteriores procumbentes, uma cauda curta com 70% do seu corpo e com vértebras terminais semelhantes ao pigolístilo das aves modernas. Uma cobertura de penas simples no corpo, paralelas com os dinossauros emplumados primitivos. Ele tinha 4 penas caudais longas em fita, com raque central e lâminas únicas não ramificadas, estruturas para exibição visual e provavelmente cortejo sexual, sem função aerodinâmica. O mais antigo exemplo fóssil de penas ornamentais, surgindo antes das penas para voo, e ele não voava e nem planava, como os outros parentes dele. Ele era um carnívoro insetívoro, capturando presas pequenas com dentes especializados, como insetos. Árvores ou arbustos da floresta de Diahongon, ele era um escalador ágil. O grupo Scansoriopterigidae, que é o grupo dele, mostra a evolução inicial de penas sociais em maniraptorianos. Mas esse é o fim da nossa lista de animais bizarros. O que você achou? E comente aí outros animais bizarros para uma futura parte 2. Você queria outros animais aqui nessa lista? Mas então, deixa seu like aí no canal para o YouTube recomendar os vídeos para vocês. E se inscreve aí ativando o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Mas agora, falou, e a sugestão de vídeo para vocês aqui. Agora, falou!